Agora eu reforço. Vocês têm que responder minha pergunta. Qual momento do Marco Zero Jesus não existiu na história? Ele passa a existir. Logo, ele é um ser gerado, ele é um ser criado. Os anjos são chamados de filho de Deus. Adão foi chamado de filho de Deus. Jesus foi chamado de filho de Deus, não é criado. É sair totalmente daquilo que é lógico. Já dizendo que nós estamos com uma heresia muito grande a partir do momento que se apresenta Jesus como sendo criado. E você vai ver no vídeo de hoje. Se Jesus é o Filho de Deus, significa dizer que ele foi criado? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Querido pastor Hermes, como é que pode ser um Deus criado? Se é um Deus criado segundo o que a gente vê nas escrituras, então não é um Deus verdadeiro. E aí, o que você pensa disso, pastor Emerson Cicarelli? Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Partindo desse argumento, nós temos aqui a pré-existência de Cristo antes de todas as coisas. Se todas as coisas foram criadas por meio dele, ele não pode ser uma criatura, de maneira nenhuma. Já dizendo que nós estamos com uma heresia muito grande, de total tamanho nessa mesa, a partir do momento que se apresenta Jesus como sendo criado, como sendo criatura. Ele não pode ser uma criatura, caso contrário, teria que ser criado a si mesmo, o que é ilógico. E todas as coisas inclui tudo que ele é criado. Já começamos com a teologia joanina, no Evangelho de João, mostrando que Cristo, ele é um ser pré-existente. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É isso, pastor Carlos. Muito obrigado, querido irmão Francisco, para suas considerações iniciais. Isso, então eu vou defender sim que Jesus ele é um ser criado, provas bíblicas, né, provas léxicos gramaticais que apoiam essa ideia. Os anjos, em Jó 1,6, são chamados de filho de Deus. Adão foi chamado de filho de Deus. Jesus foi chamado de filho de Deus, não é criado. É sair totalmente daquilo que é lógico. Então, a palavra filho para Adão, para os anjos, são a mesma. Se eles serem chamados de filhos foram criados vieram à existência, então Jesus também, por ser chamado de filho, ele também veio à existência. E nós vamos provar isso. Você está aqui para uma obra acadêmica? Olha o que ele diz aqui, reforçando o que o meu amigo Rabino disse. Deus gerado. A palavra gerar é vir à existência. Não tem outra definição. Ela é intercambiável com criar. Então essa ideia de que Jesus sempre existiu, o fato dele ter criado todas as coisas não cola. Porque ele de fato pode ter criado, nós concordamos com isso, mas ele é um ser criado, ele foi a primeira criatura de Deus e a partir de então, por meio de Jesus Cristo, ele criou todas as outras coisas. Isso não impede ele ser um ser criado. É tanto que o lexicógrafo aqui da própria Assembleia de Deus, diz que Jesus é um ser gerado em João 1,18. Gerar é vir a existir. Por exemplo, na nossa língua portuguesa, quando eu gero emprego e crio emprego, qual é a diferença? Ambos não existiu, mas vieram à existência. Então, a palavra gerar se aplica a Jesus Cristo. E também no livro de Provérbios, se der tempo, a gente vai analisar essa questão do livro de Provérbios lá, que fala da sabedoria que existia junto de Deus, mas a palavra gerar também é no sentido de criar. Isso os lexicólogos apoiam tal ideia, não é a ideia da testemunha de Jeová. Amigo, e esse Jesus que você crê é um ser criado? Porque deixa eu te fazer uma pergunta, PH, logicamente sou... Mas isso soa um pouco de gnosticismo, não soa, não? De um Deus que era único e que os outros que vieram após dele é uma emanação dele que já não é tão perfeito quanto ele. Aparentemente parece que porque o Francisco é testemunha de Jeová, o Rabino é messiânico e o Adriano é testemunha de Jeová. É por isso que tem o debate, né? A gente está em lados opostos, né? Os lados aqui não convergem.
São teologias diferentes, não é a mesma ideia, não é a mesma ideologia. E se não é a mesma ideia, não é a mesma ideologia, não parece que é a mesma fé. Tem muita contradição e parece até que é uma Bíblia diferente do que a Bíblia que a gente lê. O Colossenses capítulo 1, versículo 15, fala que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Qual a diferença na língua portuguesa de sob e sobre? Porque sobre está acima de toda a criação. Alguém que está acima de toda a criação tem uma implicação de não poder ser criado, e é o que o pastor Emerson Cicarelli coloca na questão de Evangelho kat Ioannis ena, Evangelho de acordo com João 1. A gente tem uma outra questão, que é Colossenses capítulo 1, versículo 15, a menção os estin e contu theu tua efrato orato protótocos passes quitícios. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Essa questão de primogênito, só na palavra protótocos, ele vem de proto, que é raiz. Então a raiz dele é antes de todas, não tem raiz antes dele quem existiu. Não dá para você trabalhar. E ticto, né, da ideia de criação, de existência. Então o texto está falando que ele é antes de todas as existências, de todas as coisas. E aí o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 17, que eu acho que é o problema para vocês, que ele vai dizer o seguinte: que aftus estin propanton, que tapanta en aftu sinestiken. Ele é antes de todas as coisas. Aí eu entrego dizendo o seguinte: quem existiu antes do eterno? E aí é bonito o discurso que vocês fazem, só que esse discurso não se sustenta diante das escrituras. Por quê? Porque vocês falam assim, o discurso do Adriano é esse aqui, em dado momento da história ele foi criado. O discurso do Francisco, em dado momento da história ele foi criado. O discurso do Rabino, em dado momento da história ele foi gerado. Eu pergunto, qual é o momento do marco zero, porque eternidade é marco zero, que Jesus não existia? Ok, eu vou voltar aqui e passar a palavra ao querido Rabino. Não, eu não vejo complicação nenhuma nisso aí. Tá. De forma alguma. Se Deus é eterno, o Criador é eterno, né? Ele é o primeiro e o último. A palavra dele é o quê? A palavra do eterno. Por exemplo, eu, Ishai, e a minha palavra sou eu mesmo. Então a minha palavra não é posterior a mim, veio existir 10 anos depois que eu nasci, veio a minha palavra. A minha palavra está comigo desde o princípio. Então, se eu sou eterno, a minha palavra também é eterna. Só que tem uma diferença. Quando eu falo, quando eu tomo uma atitude, a minha palavra cria. Essa minha palavra é Yeshua. A diferença está aí. A palavra de Deus, que estava em Deus, que Deus disse, que Deus falou, a ação de Deus se fez carne. A ação de Deus criou. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Então toda a criação foi feita através da palavra de Deus. Então não é errado eu dizer que Deus criou e que Yeshua criou. Então eu não vejo dificuldade em que eu não quero separar Jesus de Deus no início. Não, no início a palavra estava no Pai, era o próprio Pai. E a palavra, através da palavra, todas as coisas foram criadas. E aí, Adriano? Bom, primeiramente precisamos analisar aqui a fala dos nossos colegas e oponentes, PH, inicialmente. PH, você afirma que conhece grego. O problema não é conhecer a gramática grega e a etimologia das palavras. O problema é o conceito teológico que vocês que acreditam que Jesus sempre existiu, vocês teologizam como se isso fosse grego. E não é. Você citou Colossenses capítulo 1, versículo 15. E aí você lê grego, né? Prototokos passes quitisses. Porém, quando você fala em português, você disse primogênito sobre toda a criação.
Você até perguntou ao Francisco a diferença entre sobre e sob. Sobre é acima, sob é abaixo. Mas eu queria que você olhasse aí em qualquer manuscrito que você quiser. Encontra para mim, por gentileza, a palavra AP em Colossenses 1,15. Porque se você tiver certo, o PH, lá vai ter o AP, na sua leitura em português. Primogênito sobre AP toda a criação. Foi assim que você falou. E você não pode fazer isso se você conhece o grego. Mostre para nós, no grego, onde, quando, como que aparece essa palavra, ou se aparece, né? Essa palavra AP no texto grego de Colossenses 1,15. Porque até onde todos nós aqui somos conhecedores, não existe a preposição AP no texto grego, como você bem trouxe tal informação. E aí, quando fala da palavra protótopos, o Lexio de Trayer, que é o que nós vamos abordar mais à frente, diz que ali é um genitivo partitivo, evidenciando gramaticalmente que Jesus ele é o primeiro de um grupo, de tudo e de todos que foram criados. Ok, logo, obrigado, ele é um ser Adriano. criado. Pastor Emerson Cicarelli. Dentro do Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 3, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O Rabbi Shai, ele citou dentro do Gênesis capítulo 1, acredito que foi por esse caminho que ele quis ir, o conceito do haja luz, da palavra, onde Cristo ele é apresentado como o verbo. O que nós precisamos entender é o seguinte, que tanto o Pai quanto o Filho, eles são um. A palavra, ela estava com Deus desde o início. Nós temos aqui a pré-existência de Cristo existente. A grande confusão que acontece é a partir do momento onde o verbo se faz carne e habita entre nós. E a partir daí muitos acabam vendo e enxergando isto como uma criação. Mas dentro das vertentes cristãs e da defesa cristã, nós temos a pessoa de Cristo como pré-existente em determinados textos bíblicos, determinados textos da Escritura. Nós temos na manifestação do anjo do Senhor, nós temos a manifestação da própria criação, nós temos ali dentro do livro do Gênesis, quando nós temos o façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A única diferença é que no Novo Testamento, esse verbo se faz carne, habita entre nós, é chamado de filho, mas é existente desde o princípio. Então, a pessoa de Cristo, ela é pré-existente, sim. A grande confusão que acontece é que muitos acabam achando que no momento em que o verbo se faz carne e habita entre nós, as pessoas começam a achar que ali ele foi criado. Mas diversos textos bíblicos, como no livro do Apocalipse, na carta a Laodiceia, nós temos escrito assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui nós já temos que, a partir de Cristo, todas as coisas foram criadas. Ele é chamado de Amém e ele é chamado de testemunha fiel e verdadeira. Como que eu posso ser a testemunha fiel e verdadeira de tudo que foi criado, de tudo que foi gerado, se eu não sou pré-existente e não estou no princípio com Deus? Francisco. Então vamos lá. Então hoje nós vamos tirar essa dúvida totalmente, né? Eu tenho aqui um amigo que é perito em gramática grega, mas eu vou citar outro aqui, ó. Daniel B. Wallace. Por gentileza, vocês vejam a página 128, o que Daniel Wallace diz sobre Colossenses 1,15, ó. Prototos paciquiticius, o qual é o primogênito com referência a toda a criação. Olha o que ele fala. Outras possibilidades são genitivo e subordinação. Se fosse partitivo, a ideia seria que Cristo faz parte da criação e um ser criado. Então ele admite claramente, se for genitivo partitivo, Cristo é um ser criado. Isso não é a ideia da testemunha de Jeová, não é a ideia do Rabino, é a ideia de um dos maiores teólogos da atualidade.
Então, reforçando mais uma vez aqui, para que fosse genitivo de subordinação, teria que ter a preposição epi. Então, eu faço esse desafio a qualquer professor de grego, inclusive o PH. Se ele me mostrar, ou nos mostrar, a preposição epi, que significa sobre, em Colossenses 1,15, nós aceitamos. Então, essa preposição não existe em Colossenses 1,15. Desafio qualquer professor de grego a mostrar essa preposição. Aí nós aceitamos que Cristo ele é um ser que está acima de tudo e não foi criado. Se você pegar o léxico de Tai, ele diz genitivo partitivo, na página 688. Fritz, Reger e Cleo Rogers, genitivo partitivo. Então, fica o desafio. Aonde está a preposição AP para ele ser sobre toda a criação, como o PH definiu? Se ele quiser mostrar pra gente, lógico que ele não vai mostrar porque não tem, mas fica para outra oportunidade, e para quem quiser pesquisar vai ver que não tem essa preposição lá em Colossenses 1,15. Então, ele faz parte da criação porque ele é um ser criado. Para ele fosse genitivo de subordinação, teria que ter a preposição AP, e não tem. Querido PH. É que vocês falam como se vocês fossem perito em grego, né? Eu acho engraçado. Isso aí que você tá falando, na verdade, Francisco, é o contrário. O que é um genitivo partitivo? Tá falando pra mim? Sim, faz parte das coisas criadas. É isso que eu não sou perito. Eu tô apenas dizendo... Não, então, mas sabe o que acontece? Sim. As coisas aqui ficam fora de lugar. Por quê? O Adriano tá falando lá, que o PH e tal, não sei o que, beleza. Eu vou concordar com vocês que não tem a expressão sobre no texto, e algumas versões, elas traduzem por que se traduz assim, né? Ou por que se coloca essa expressão ali no texto. Que a sua questão, o que você levanta é o mesmo que o Adriano levantou ali, né? Se tivesse, você fala AP, né? Aí seria um genitivo de subordinação. Então, na verdade, não é subordinado. Então, se não é subordinado, não significa que foi criado, porque subordinação é algo inferior. Eu perguntei para os três, em qual momento do Marco 0 Jesus não existiu? Eu terminei a minha fala fazendo essa pergunta. Aí vocês ignoram e começam a fazer um monte de perguntas. Eu vou responder. Os estim e quem não tu seu, tu aurato protótocos passes quitícios. Por que foi traduzido sobre toda a criação? Esse artigo, que é o que vocês estão falando, que é um genitivo, e aí você está falando que é um genitivo partitivo, eu indicaria vocês lerem a gramática direitinho, porque na verdade quando se fala de genitivo partitivo, eu estou falando de uma classificação gramatical que indica uma parte superior, ou o todo maior. O que vocês estão falando, na verdade, corrobora com o que a tradução diz, o que o texto diz. Porque é o seguinte, se tivesse contra o que o texto fala, o versículo 17, aliás, o versículo 16, eu vou ler em português. Pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, sejam autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aí o 17 encerra e mata o seguinte: ele é antes de todas as coisas. Então, esse genitivo pode ser muito bem traduzido ou colocado no texto como sobre toda a criação, porque ele é antes de todas as coisas. Vocês vão entender que aqui é uma tradução por equivalência, ou seja, o texto seguinte trabalha com a ideia de que ele está acima de todas as coisas, porque ele existe antes de todas as coisas e que tudo foi criado por ele. Então, se você quiser trabalhar a ideia literal, pode trabalhar, não tem a palavra lá, quero traduzir literalmente. Então não põe a palavra, só que eu tenho a ideia do artigo, né? E aí vocês vão colocar a questão da preposição dizendo assim, ó, é um genitivo partitivo. O genitivo partitivo concorda com o contexto aqui na sintaxe, dizendo que ele é antes de todas as coisas e não fala nada que ele foi criado. Agora eu reforço. Vocês têm que responder minha pergunta. Qual momento do Marco 0 Jesus não existiu na história? É isso aí, meus amigos. E você acredita que Jesus foi criado em algum momento na eternidade? Deixa o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.